26. Nós vamos tratar sobre esse salmo hoje. Vamos conhecer um pouco mais desse salmo. É um salmo belíssimo, com vários ensinos, várias aplicações, mas nós vamos apenas tratar de algumas delas. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tua graça e bondade sobre nós. E agora que estamos diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que venhamos a entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Lembro-me quando criança, meus pais me alertavam sobre as más companhias na escola. Eles diziam: ande com aqueles que gostam de estudar, que respeitam os professores. Não ande com aqueles que bagunçam e desrespeitam os professores. E pergunte o nome dos pais de seus amigos que você anda com ele. A mensagem dos meus pais era a seguinte: ande com pessoas íntegras. Há um ditado em minha terra que diz o seguinte: diz-me com quem tu andas e lhe direis quem és. Eu creio que também isso aqui, vocês conhecem esse ditado aqui. Agora vamos ler o Salmo 26. Diz assim o texto: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as suas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com os dos sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme, em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. O Salmo 26, irmãos, é um clamor de Davi revelando sua integridade, confiança e amor a Deus. Este salmo nos exorta a andar assim como Davi, em integridade diante de Deus e dos homens, justamente como a exortação dos meus pais. Davi está confessando em oração o seu andar em integridade diante de Deus e dos homens, pedindo a justiça de Deus sobre os seus inimigos. A integridade bíblica foi sendo construída por Deus na vida do salmista a partir da sua aliança com ele. É no desfruto da aliança de Deus que Deus forja, por meio da sua lei, a integridade do seu povo. Não foi a integridade pessoal de Davi que o levou à presença de Deus, mas o inverso. Deus chama Davi para si, por meio da sua justiça, e a partir daí forja a sua integridade em seu caráter. Davi era um homem assim como todos os homens, fragmentado pelo pecado. E por si só era incapaz de juntar os fragmentos de seu coração. Deus interveio em sua vida e integralizou o seu coração por meio da sua justiça, tornando Davi um homem inteiro para Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Integridade no andar com Deus. O que é que Deus está fazendo com a nossa vida? A mesma coisa. Nos forjando, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, o nosso caráter. A integridade da nossa vida nele. O Salmo 26, do verso 1, inicia com a afirmação: tenho andado na minha integridade. Logo no verso 1. Temos aqui, irmãos, duas atitudes claras de Davi diante de Deus em oração. A primeira, revela que ele anda em direção a Deus. E a segunda, revela um modo que ele anda com Deus. Ele anda em integridade. O nosso tema de hoje é:
andar na integridade cristã. O Salmo 26 nos mostra como Davi andou com Deus em 3 momentos claros. Primeiro, nos versos 1 a 2, Davi andou na integridade da justiça de Deus. Depois, Davi andou na integridade da verdade de Deus, os versos 3 a 7. E, por fim, Davi andou na integridade da comunhão com Deus, versos 8 a 12. Vejamos aqui o primeiro ponto, irmãos. O primeiro modo como Davi andou com Deus, na integridade da sua justiça. Verso 1 a 3. O salmista inicia o salmo clamando: faze-me justiça, Senhor. Todo o salmo se desenvolve nesse pedido de Davi. Ele está dizendo: Senhor, preciso da ação da tua justiça. Este fato traduz a realidade que ele estava vivendo. É um clamor do seu coração. Faze-me justiça. O fato é, seus injustos inimigos estavam atormentando sua vida. Não é preciso ir muito longe para ver os inimigos de Davi. Basta olhar para dentro da sua casa, como o rei Saul e como seus filhos, Aminon, Absalão e Adonias, segundo o comentário do Hernandes Dias Lopes. Davi apela para a justiça de Deus: Senhor, vem me justificar, vem fazer tua justiça sobre mim. Não é Davi que se coloca diante de Deus afirmando que é justo ou que é íntegro. O Salmo não está dizendo isso. E por isso pode-se chegar a Deus e se relacionar com Ele. Há um apelo claro de Davi: Senhor, derrama sobre mim a tua justiça, pois só assim serei justificado para estar em tua presença, cultuar o teu nome, como o Senhor exige, e orar pedindo o teu socorro. Irmãos, nós acabamos de orar aqui agora na nossa liturgia, confissão dos nossos pecados, e baseamos a nossa oração em 1 João 2, versículo 1. Jesus é o nosso justo advogado. É Ele que faz a nossa justiça diante de Deus, para estarmos em sua presença. A mesma coisa que Davi está fazendo aqui. Ele diz: tenho andado na minha integridade e confio sem vacilar. Diante das circunstâncias que oprimiam sua vida, diante das suas lutas pessoais, Davi tem primeiramente 2 atitudes para com Deus. Ele diz: Senhor, ando em integridade. O verbo andar, irmãos, aparece no Salmo 26 4 vezes. No verso 1, no verso 3, no verso 6 e no verso 11. Então, isso aponta para a mensagem desse salmo. É andar em integridade com o Senhor. O verbo aponta para o movimento de Davi em direção a Deus. Integridade é a característica daquilo que se apresenta ileso, intacto, não fragmentado, mas inteiro. Segundo a Bíblia, integridade é o fundamento pelo qual é edificado o caráter cristão. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Então, Deus forja a nossa integridade, edificando em nós o caráter cristão, o caráter de Cristo, para que nós andemos diante dele dos homens inteiros, íntegros, vivendo um cristianismo autêntico e vivo. Um cristianismo que exala o perfume de Cristo, mas com integridade. O Salmo aqui não aponta, não exige perfeição dos homens. O Salmo não exige perfeição de Davi. Não exige isso, porque Deus sabe que ele é pecador. E ele vai confessar isso no Salmo. Mas o Salmo exige a integridade do compromisso com a verdade de Deus. Andar em integridade cristã é ser edificado nos princípios da palavra de Deus. Isto implica em andar submisso a Deus todo o tempo e o tempo todo. Todo o tempo, irmãos. Davi foi chamado à presença de Deus por meio da sua aliança. Deus o salvou e o justificou diante de si, dando sua lei para que ela forjasse a integridade do seu servo por meio da sua aliança. Isso também é importantíssimo, irmãos. Pertencemos à aliança com Deus por meio de Cristo.
E por pertencer a essa aliança, Deus vai forjar o nosso caráter. Deus vai trabalhar a nossa vida para a maturidade, para o amadurecimento nele e das relações pessoais uns com os outros. Davi andava diante de Deus em integridade, isto é, ele se apresentava diante de Deus e dos homens ileso, intacto, diante do poder do pecado, nesse contexto aqui. Mas para que Davi se apresentasse diante de Deus, foi necessário que Deus derramasse sua justiça sobre ele. Não tem como, irmãos, nós sermos íntegros diante de Deus sem Deus derramar em Cristo a sua justiça sobre nós. Não tem como. É verdade que no verso 1, ele aponta para Davi orando para que Deus faça justiça em seu favor. Mas isso só é possível porque Deus, em sua justiça, salvou e justificou o seu servo. Quando você ora a Deus, irmãos, você não ora a Deus muitas vezes pedindo justiça? Ora, irmãos. Mas por que você faz isso? Porque já houve um antecedente de Deus sobre você, Deus o justificou. Ele recebe a sua oração por meio de Cristo e faz sua justiça sobre você. Não há como um homem natural andar em integridade diante do Senhor, por mais que ele se esforce e revele suas boas obras. Ele não será aceito até que Deus o torne inteiro para si, por meio da sua justiça, a sua justiça em Cristo. Esse aqui é o ponto. Desculpe, irmãos. Paulo, em Romanos 5, de 1 a 2, revela a integridade cristã. Olha o que ele diz. Ou a fundamentação da integridade cristã, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Acesso a quê? A justiça de Deus, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus nos justificou em Cristo. Por isso nós podemos andar diante dele em integridade. Porque houve um precedente antes, que foi essa justificação de que Deus fez em nós por meio de Cristo. Ele nos justificou diante de Deus. A integridade cristã se fundamenta na justificação de Deus em Cristo, Jesus, em favor do seu povo. Em favor do seu povo, irmãos. Davi está dizendo o seguinte: tenho andado em pureza moral conforme tua lei, sem transgredi-la. Ele fortalece ainda mais a sua integridade, afirmando: eu tenho andado na tua verdade, no verso 3. Olha que coisa linda, irmãos. Integridade e verdade. Palavras que têm profunda comunhão nas Escrituras. O segundo ponto. A segunda atitude de Davi foi: confio no Senhor, sem vacilar. O fruto da integridade é a confiança em Deus. Confiança e fé, irmãos, são palavras sinônimas na Escritura. Ah, eu tenho fé em Deus. Você está dizendo: eu confio em Deus. Ah, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu confio que Deus vai me ajudar. A mesma coisa. São palavras sinônimas. Davi revela sua confiança em Deus no verso 2. Ele diz: examina-me, prova-me, sonda o meu coração e meus pensamentos. Isso não quer dizer que ele estava sem pecado diante de Deus, mas que ele estava submisso à justiça do Senhor a respeito da sua vida. Por quê? Porque pode haver em mim algum caminho mau, algum caminho errado. Pode haver em mim pecado, Senhor. E para que eu ande em integridade com o Senhor, eu preciso que o Senhor sonde o meu coração e os meus pensamentos. Para que, ao receber o resultado do teu sondar, eu me arrependo e peça perdão ao Senhor. A integridade diante de Deus revela a confiança plena de Davi como pecador na misericórdia de Deus. Ele diz no verso 3, pois a tua misericórdia tenho diante dos meus olhos. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Davi anda em integridade olhando para a misericórdia de Deus. Por quê, irmão?
que ele é pecador. E se ele não olhar para a misericórdia de Deus, ele não vai andar na integridade. Porque ele vai pecar sempre e Deus vai perdoá-lo todas as vezes que ele pedir perdão de coração a Deus. Ele vai restaurar a sua integridade. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Davi andou na integridade da justiça de Deus. Segundo ponto, irmãos, Davi andou na integridade da verdade de Deus, versos 2 a 5. Nos versos 2 a 5, eles revelam a integridade e a confiança do salmista na justiça do Senhor. No verso 2, há 3 imperativos. Examina-me, prova-me e sonda-me. Estas atitudes é de quem foi justificado por Deus e sabe que sua natureza ainda é pecadora e necessita da verdade de Deus, tomando o seu coração. Em primeiro lugar, ele diz, escrudinha-me, ou examina-me, ou investiga-me. Sua confiança em Deus é plena e sem reserva. Ele pede que Deus investigue seu coração, firmado na sua graça, na sua misericórdia e na sua justificação. Porque é assim que deve ser, irmãos. Davi sabe que é pecador e que seu coração é enganoso e deseja que Deus, em sua graça e misericórdia, o investigue. Ele sabe que Deus é cheio de graça e verdade e que sua investigação tem o propósito de trazê-lo para mais perto dele. Não é para reprová-lo, pode até reprová-lo, mas reprova-o para o arrependimento, para o conserto, para a restauração. Esse é o ponto, esse é o fato e essa é a nossa esperança. Irmãos, quando Deus nos examina e aponta os nossos pecados, não fuja disso, não tenha medo disso. Isso é graça e misericórdia, isso é compaixão, porque Ele também leva junto a convicção de pecado e arrependimento, para que nós nos arrependamos e cheguemos mais próximo dEle. O exame de Deus sobre o nosso coração, com certeza, vai expor vários pecados. Deus faz isso para nos arrependermos e confessarmos nossos pecados e voltarmos para Ele, confiado em sua justificação, para cultuá-lo, glorificando o seu nome. Isso é lindo demais, irmãos. Essa maneira de Deus tratar a nossa vida. Isso é graça. Davi segue um pouco mais e diz, prova-me. Não só examina-me, mas prova-me. Há uma confiança plena na justiça e na verdade de Deus a seu respeito. Ele não só pede para ser examinado, ele quer ser provado. Olha esse pedido de oração, irmãos. Eu creio que você nunca orou por isso. Senhor, prova-me. A gente não pensa em orar por isso. A gente não para pensar sobre isso. Mas isso faz parte do exercício cristão, para forjar a nossa integridade cristã. Davi, no Salmo 189, versos 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está repetindo aqui o Salmo 26. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui ele vai aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, se há um caminho mau, corrige, ajuda-me, leva-me ao arrependimento, conserta, restaura. Mas não deixa de me guiar para o caminho eterno, porque eu não quero perder de vista a eternidade no Senhor. Eu não quero ser tragado pelo meu pecado, pelos meus erros. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor examine-me, que o Senhor sonda-me, que o Senhor me prove, para ver se há em mim algum caminho mau. Irmãos, isso é o caráter do eleito de Deus, querendo andar em integridade diante de Deus. É um autoexame saudável, gracioso, porque você está pedindo que Deus o examine,
mesmo ele conhecendo quem é você. Mas é essa atitude diante de Deus, de submissão, de entrega, que aponta a nossa integridade de caráter cristão, irmãos. Não foi a primeira vez que Davi pede a Deus para ser examinado, provado e sondado. Para ele, essa atitude fazia parte da sua vida diária, devido à necessidade que ele tinha de andar na verdade de Deus com integridade. Isso é evangelho. Isso é gracioso demais. Provar, irmãos, é fazer um teste para ver se realmente se aprendeu o que foi ensinado. No contexto, é Deus testando Davi se ele aprendeu a andar na integridade da sua verdade e dos princípios da sua aliança. Caso não, irmãos, vai ser reprovado. Mas é uma reprovação para conserto. Eu lembro que na escola, né, a gente tinha a segunda chamada. E aquilo era muito bom para a gente. Porque as provas geralmente deixam a gente nervosos, né? A gente tensa em sala de aula. E muitas vezes a gente sabe da matéria, mas às vezes com a tensão da prova a gente acaba, né, tendo um branco, esquecendo e não conseguindo a média. E aí tem a segunda chance. Olha que coisa, que misericórdia, que coisa graciosa aí. E você, graças a Deus eu não vou perder o ano. Tem uma segunda chance. E aí você faz mais relaxado isso aí. E o que é que acontece? Você consegue a sua média. Geralmente acontece isso, porque esse é o nosso temperamento, né? Deus examina, prova e sonda o coração do seu povo, colocando-os em situações incômodas e difíceis muitas vezes. Deus dá a seu povo a oportunidade, por meio das circunstâncias difíceis, para que seu povo revele a integridade, confiança e firmeza na sua verdade. Acabamos de ler aqui, número 14. Grande parte do povo não entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque não confiou na verdade de Deus, de que Deus daria a terra, e se espantaram com o que viram. E passaram ali, irmãos, 40 anos rodando em volta da terra ali. Foi a partir dali que começou a peregrinação dos 40 anos, até que aquela geração de 20 anos para cima toda morresse, como juízo de Deus. Mas Deus reprovou, mas não reprovou totalmente aquela nação, porque restaurou a nação e entrou com a nação na terra de Canaã. Esse aqui é o ponto. Deus, ele traz as circunstâncias para polir, para forjar a nossa integridade, o nosso caráter, na firmeza da sua verdade, dos seus princípios. Pedro, em sua primeira carta dirigida aos crentes forasteiros na Ásia Menor, que eram perseguidos por causa de Cristo, diz o seguinte no capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé ou da vossa confiança, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus prova o seu povo e prova pelo fogo. Fogo na Bíblia é purificação, irmãos. E graças a Deus por isso, que Deus nos purifica por meio das nossas provações. Então, irmãos, não estranhe, muitas vezes, o fogo ardente que se levanta em nosso meio, ou no seu meio ou na sua vida, porque é Deus forjando, provando, sondando, examinando o seu caráter para aprovação, para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual. Deus prova o seu povo e muitas vezes reprova o seu povo, mas não para a morte, mas sim para o arrependimento e para o fortalecimento dele, para que eles andem na integridade da sua verdade. É isso aqui que está acontecendo com Davi, aqui no Salmo. Davi dá um passo mais além e pede a Deus: sonda o meu coração em pensamentos. O verbo sondar, irmãos, no original traz a ideia de fundir,
refinar. Fundir significa moldar. Davi deseja que seu coração e pensamentos sejam moldados por Deus. Isso implicaria em ser moldado pela verdade de Deus. O verbo refinar significa ser aprimorado. São palavras sinônimas, né? Davi deseja que seu coração e pensamentos sejam aprimorados, refinados pela verdade de Deus. Como isso, irmãos? Sendo sondado, sendo provado, sendo examinado. Não tem outro meio de nós andarmos na verdade de Deus a não ser dessa maneira. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, afirma o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Evangelho, palavra de Deus. Irmãos, Deus prova você, segurando você pela mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Provação, irmãos. Deus prova o seu povo muitas vezes, e também reprova, mas não para a morte, mas sim para o arrependimento e fortalecimento, para que eles andem na integridade da sua verdade. O verso 3 é central ao pedido que Davi faz para que Deus o examine e prove e o sonde. Ele está com os olhos fixos na misericórdia do Senhor. Para Davi, Deus é um Deus cheio de misericórdia e graça. Olha só, olha o verso 3 aqui, finalzinho. Logo no começo do verso. Pois a tua misericórdia tenho-a diante dos olhos. Olha só. O foco de Davi, irmãos, aqui é a misericórdia do Senhor. Foi ele mesmo, sob a revelação do Espírito Santo, que revelou o significado da misericórdia na Escritura. Salmo 103:10, Davi diz: Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Então, quando Davi clama a Deus que o examine, que o prove, que o sonde, ele está fixado, irmãos, nas misericórdias de Deus, porque ele sabe, quando Deus o examinar, o provar e o sondar, vai encontrar coisas que são estranhas a ele. Ele não me trata conforme os meus pecados e não me retribui conforme as minhas iniquidades. Então, quando Davi pediu a Deus que eu o examinasse, provasse e sondasse seu coração e pensamentos, sabia que Deus estava fazendo isso por meio da sua misericórdia, graça e compaixão, para forjar a integridade de Davi, para que ele ande na sua verdade. A verdade é, Deus se relaciona com seu povo todo o tempo e o tempo todo, movido de profunda misericórdia, compaixão e graça. Se não fosse assim, irmãos, nós jamais estaríamos em sua presença. Jamais, irmãos, jamais. Jesus, irmãos, é a prova cabal e plena do derramar da misericórdia de Deus e sua graça e compaixão sobre o seu povo, para que seu povo ande na sua verdade e na sua presença e seja íntegro, inteiro, mesmo sendo pecador. Não podemos chegar à verdade de Deus sem o banho da sua graça, misericórdia e compaixão por meio de Cristo. E nós somos banhados, irmãos, por Jesus Cristo. Os versos 4 e 5 revelam o testemunho da integridade de Davi na verdade de Deus. Ele repete
em 2 versos o Salmo 1. Os versos 4 e 5 revelam o Salmo 1. Ele diz nos versos 4 e 5, não me assento com gente falsa. Então ele mostra a sua integridade a Deus e aos homens. Ele diz, não me associo com gente hipócrita ou escarnecedores. Detesto a reunião dos malfeitores. Não me assento com os ímpios. Então, a gente começa a ver aqui que as atitudes de Davi são atitudes de quem está integralizado ou íntegro com a verdade de Deus e caminha por ela. Davi andou, irmãos, em integridade, na integridade da verdade de Deus. Esse aqui é o segundo ponto. O nosso terceiro ponto. Davi andou na integridade da comunhão com Deus. Andou em integridade, andou na verdade da integridade e agora andou na integridade da comunhão com Deus. O verso 6 é a terceira vez que aparece o verbo andar. No contexto desse verso, Davi anda na integridade da comunhão com o Senhor. Olha o que diz o verso 6. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Ele diz no verso 6, andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ele está buscando a integridade da comunhão com o Senhor. Há 2 coisas interessantes nesse verso aqui. A primeira é o nome Senhor, todo em letras garrafais. Isso significa o nome pessoal de Deus, empenhado em sua aliança. Isto aponta para o fundamento da comunhão de Davi com Deus, a sua aliança. Davi é chamado a sua aliança com Deus. Por isso tem comunhão com ele. A segunda é andar ao redor do altar de Deus. Altar na Bíblia é o lugar de oferecer a oferta, é o lugar de oferecer sacrifícios. No contexto, Davi não estava oferecendo ali animais para o sacrifício, mas estava oferecendo a integridade da sua vida a Deus. O desejo de Davi é a comunhão com Deus, do modo que agrada a Deus. Observe nos versos 7 e 8, a oferta de Davi sendo oferecida a Deus de modo que agrada a Deus e no lugar estipulado também que agrada a Deus. Primeiro, no verso 7, Davi oferece no altar de Deus o seu louvor, sacrifícios de louvor, mesmo passando por uma situação difícil. Ele está andando ali em comunhão com o Senhor. Ainda no verso 7, Davi proclama no altar de Deus suas maravilhas, as suas maravilhas. Ele confessa as suas bênçãos que recebeu de Deus. Terceiro, irmãos, Davi declara no altar de Deus seu amor a Deus. Olha o verso 8. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E por fim, Davi exalta no altar de Deus a glória do Senhor. Final do verso 8. E o lugar onde a tua glória reside. Ele glorifica a Deus ali. O altar de Deus é o lugar da sua presença. Davi está na presença do Senhor, oferecendo ao Senhor a sua vida, revelando a sua integridade na verdade de Deus, com o coração aberto, exposto a Deus. Os versos 9 a 11, mais uma vez Davi revela a aplicação do seu andar em integridade a Deus, como ele fez nos versos 4 e 5. Ele diz assim, nos versos 9 a 11, tu me fizeste diferente, tu salvaste minha alma do pecado e me deste uma nova vida. Tu limpaste as minhas mãos de fazer o mal, livraste minha vida da corrupção, fizeste tudo isso em tua compaixão, misericórdia e graça. Olha o verso 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários. Tu me fizeste diferente desses homens, em cujas mãos há crimes. Tu salvaste minha alma do pecado e me deste uma nova vida. Tu limpaste as minhas mãos de fazer o mal, em cujas mão direita está cheia de suborno. Tu me livraste da corrupção.
Fizeste isso tudo em tua compaixão e misericórdia. Davi, no verso 11, está dizendo: amado Senhor, tenho andado na integridade da tua lei, pois tua lei tem restaurado a minha vida, tem me feito ser um homem inteiro para o Senhor. Olha o verso 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Conclusão, irmãos, da nossa exposição de hoje. Davi termina o Salmo com uma grande afirmação da sua integridade a Deus, no verso 12. O meu pé está firme, em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Davi encerra o Salmo assumindo o seu compromisso de andar na integridade do Senhor diante dos homens e de testemunhar a graça de Deus e a sua misericórdia em sua vida. Hoje nós aprendemos aqui, irmãos, 3 verdades a respeito desse salmo. 3 verdades a respeito de andar na integridade com Deus. A primeira, a integridade cristã, ela está baseada na justiça de Deus, que Deus fez por nós. 2, a integridade cristã se fundamenta na verdade de Deus. A sua palavra é a verdade, Cristo é a verdade. E terceiro, a integridade cristã, irmãos, produz uma comunhão sadia com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos anime, irmãos, a sermos íntegros, a caminharmos com Cristo em integridade, conhecendo a sua palavra, conhecendo o Senhor, sem medo dele, sem medo, e desfrutando da sua aliança com Cristo. E clamando: Senhor, examina-me, sonda-me, prova-me. Eu quero andar em integridade diante do Senhor e dos homens. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, encerrar nossa exposição. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua graça sobre nós. Pela Tua boa mão, Senhor, nos guiando, nos formando, nos fazendo andar em Tua presença. Por meio da tua justificação, por meio da Tua justiça, da Tua graça e misericórdia, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos, Senhor, essas verdades na nossa vida, Senhor, e a sermos íntegros diante do Senhor, sem nenhuma sombra, sem nenhum fragmento em nosso coração, né, que destrua a nossa comunhão, Senhor, ou que seja empecilho para a nossa comunhão. Assim te oramos, Senhor, pedindo a Tua graça sobre nós, reconhecendo que somos pecadores e carecemos do Senhor. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Amém.